Olá, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao nosso plano de aula 21, capítulo 2, continuação de transformações pontuais. Vamos falar sobre a simetria central. Quando uma figura possui mais de um eixo de simetria, esses se encontram em um ponto de interseção. Este ponto é chamado de centro de simetria. Este é o caso de rotação específica, por isso se qualifica melhor como simetria. Mais tarde veremos sobre a rotação e vamos verificar que elas são muito parecidas. Porém, é um caso de rotação específica. Então, apesar de rotacionar, neste caso a gente tem a característica do objeto também possuir eixos de simetria, que se encontram num ponto chamado centro de simetria. Vejamos, um eixo de simetria dividindo em duas partes, um eixo na vertical, um eixo na horizontal. E nesse caso, essa imagem pode ser dividida com vários eixos em posições diferentes. Percebam que existe um ponto de encontro. Esse ponto é chamado centro de simetria. Aqui é nosso centro de simetria. No encontro, ou seja, na interseção dos eixos, nós temos o centro de simetria. Nesse caso aqui, é um caso que não existe eixo, a gente não consegue dividir, esse pedaço não fica igual a esse. Se a gente tentar dividir na horizontal, esse pedaço não fica igual a esse. Então, é um caso de assimetria. Voltando para o caso de simetria central, nós percebemos que existe um centro, um ponto que faz com que a gente perceba que existe uma repetição de uma forma em torno desse ponto. Vamos falar um pouco sobre as características, as propriedades. Numa simetria central, nós temos que a rotação acontece a 180 graus em relação ao ponto. Então, observem aqui, nós temos esse ponto A se referindo à posição inicial da bicicleta. Quando a gente gira em torno de um ponto central, quando a gente gira formando 180 graus, ou seja, a bicicleta que estava aqui no ponto inicial A veio parar no final, que é o ponto A'. Então, esse é o resultado. A partir dos 180 graus, nós temos esse ponto de resultado, ok? É exatamente o que diz aqui, ó. Duas figuras são simétricas em relação a um ponto se ficam superpostas após um giro de meia volta em torno desse ponto. Vamos ver aqui um caso, um exemplo. Quero fazer simetria central do ponto A pelo ponto C. Primeira coisa a fazer é traçar uma reta que começa no ponto A e passa pelo ponto C. Vamos pegar uma régua e vamos utilizá-la para construir essa reta de apoio. Posicionou, agora nós vamos começar a traçar a reta do ponto A em direção ao ponto C, mas vai passar direto pelo ponto C. Tenta fazer a medida C aqui do outro lado também. Se não for possível, tira a régua e mede, tá bom? Eu tenho que do ponto A ao ponto C tem 5 centímetros. Então, eu vou reposicionar a régua e vou marcar 5 centímetros aqui do outro lado a partir do ponto C. Agora, eu vou marcar o ponto C. Agora, eu vou marcar o ponto A'. Medida de 5 centímetros. Marquei o ponto, marquei a linha. Está pronta a minha transformação. Existe outra forma de fazer sem ser com a régua. Na outra forma, você vai pegar o seu compasso, vai posicionar a ponta seca no centro de simetria, vai abrir até o ponto A e vai girar até fazer uma curva que vai marcar o ponto A'. Você vai girar o compasso de forma que ele faça a curva e marque o seu ponto A'. Essa imagem é apenas ilustrativa. Com o compasso, a circunferência vai sair perfeita. Vamos ver mais um caso? Eu tenho o ponto H. Quero fazer a transformação pontual por simetria central pelo ponto C. Já tracei a minha reta auxiliar, passando pelo ponto H e o ponto C. Posso usar a régua para fazer a transformação, faço a medição, vejo que do ponto que eu vou fazer a transformação até o centro de simetria, tem 2,3 centímetros. Eu posso usar a régua e colocar para o outro lado 2,3 centímetros e marcar o ponto. Ou utilizar o compasso e girar.
Giro o compasso, fazendo o arco, e marco o ponto H', que é a imagem, é a transformação. H'. Dá para fazer com outros pontos, mas para cada ponto eu tenho que traçar uma reta auxiliar. Se eu tenho um segmento HB, no B eu também tenho que traçar a reta auxiliar. B, eu tenho que traçar com a régua a reta auxiliar e fazer a transformação do ponto B e achar a B'. Se aqui for um segmento, depois é só ligar os pontos H e assim eu tenho um segmento. Tendo os pontos, o importante na transformação pontual é transformar os pontos. Então, eu fiz o primeiro exemplo, um ponto. Depois eu demonstrei rapidamente o segundo ponto. A gente sabe que dois pontos ligados formam segmentos, né? Então, dá para fazer a transformação dos segmentos através dos pontos. Depois, se eu quiser fazer, por exemplo, um triângulo, eu consigo. Se para cada ponto eu tenho que traçar, né? Então, ó, eu vou traçar minha linha auxiliar, vou colocar o compasso aqui, vou abrir até G e vou fazer a transformação para achar a G'. Então, se essa forma aqui for um triângulo, depois eu vou ligar B com G, B com G, G com H, G com H. E aí eu vou ter a transformação de um polígono. Esse exemplo é para ser feito no caderno de desenho, tá? Com os instrumentos, tudo direitinho. Aqui eu só fiz para vocês terem uma noção do que vai ser feito. Lembrando que com esse tipo de instrumento aqui, visual, que eu estou utilizando, não dá para fazer igualzinho no quadro, tá bom? Mas dá para dar uma realidade bem legal, uma ilustração bem legal. Reparem que a imagem sempre vai ficar invertida. Ela rotaciona, mas ela fica invertida. Se a ponta, aqui é o centro, né? Faz de conta que aqui é um eixo de simetria, porque ela também é baseada no eixo de simetria. Se aqui é um eixo de simetria, o que está aqui fica do outro lado espelhado, não é mesmo? Então, pode reparar, se a ponta do triângulo está para fora do eixo, do outro lado vai ficar para fora do eixo. Mas como ela é rotacionada, então é imaginar que isso aqui está andando em volta desse centro. Eu vou mostrar para vocês no GeoGebra, um pequeno exemplo. Olha aqui no GeoGebra, eu tenho o segmento AB e quero fazer a simetria central através desse centro de simetria C. Eu vou usar os recursos desse programa para ele me dar essa transformação. Ele vai me dar direto, porém, eu vou mostrar depois aqui em cima das retas de auxílio. Viram? Ele me dá diretamente. Agora, colocando a reta de auxílio do ponto A, passando pelo centro C. Olha aqui. Do ponto B, passando pelo centro de simetria. B'. Viu o que acontece? Beleza. Vou puxar esse ponto aqui para essa reta. Reparem que aqui tem a medida -1, -2, -3. Com relação a C, são 3 unidades. Faz conta que são 3 centímetros. Quando eu passo para o outro lado, continua 1, 2, 3. Na reta aqui positivo, o que significa que tem 3 centímetros para o lado de cá. Então, ele conserva a distância. Por isso, a gente sabe que ele rotacionou. Uma outra coisa que nos dá a entender que ele rotacionou é a posição. Reparem que aqui ele está na vertical, aqui também. Porém, inverteu. O A que estava embaixo veio para cima. É importante ficar atento a isso. Na reflexão, ele fica aqui, ó, do lado, espelhado. Na rotação, ele roda. Vamos ver mais um caso. Olhem bem, né? Eu tenho aqui o ponto B e o ponto D. O transformado do B, passando pelo centro C, do outro lado B'. Do D, do outro lado D'. Vejam só o que vai acontecer com esse segmento se eu modificar a posição do ponto D. Ó. Viram? O ponto, ele gira em torno do centro C. Ó. Ele está rotacionando
em volta do ponto C, que é o centro de simetria. Se eu tenho esse segmento, eu consigo fazer qualquer polígono, eu consigo fazer a circunferência. Imagine que isso aqui fosse o centro de uma circunferência. Imagine que fosse o raio da circunferência. Se fosse a circunferência transformada, né? Ok? É isso. Então, com esses exemplos, eu já mostrei a transformação de apenas um ponto, de mais de um ponto, de um segmento, de polígono e até mesmo da circunferência. O princípio é sempre o mesmo. Você vai transformar ponto a ponto. Primeiro ponto, passo a linha reta pelo centro de simetria, jogo essa medida para o outro lado com o compasso ou com a régua. E assim eu vou fazendo com todos os pontos. Depois é só ter atenção na hora de ligar os pontos para formar um lado de um polígono, um segmento ou o raio de uma circunferência. Então essa é a aula de hoje. Faça uns exercícios de fixação, envie para mim para fazer a correção. E até a próxima aula, que vai ser revisão. Tchau, tchau!